Olá, gostaria de convidá-lo para um passeio pelo meu quintal. Neste passeio, iremos falar um pouco sobre relações ecológicas e biodiversidade dentro do espaço urbano. Devemos primeiro entender o significado de relações ecológicas e biodiversidade. Relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, podendo ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas, dependendo das consequências que elas trazem aos envolvidos. Já a biodiversidade descreve a diversidade biológica como a variedade de formas de vida em diferentes níveis, desde micro-organismos até a flora e a fauna. Dessa forma, podemos dizer que a biodiversidade está presente em todos os ecossistemas, estando distribuída nas mais variadas e complexas formas de interação entre os organismos e o meio ambiente. Neste vídeo, que foi gravado na parte da noite, podemos perceber a presença de lesma, lagarto e caracol. Estes organismos têm como hábito sair à noite em busca de alimentos. É muito difícil encontrá-los no jardim durante o dia. Pode ver aqui a interação destes organismos com o ambiente, onde o solo fornece abrigo e alimento e os animais fazem seu revolvimento, permitindo assim a aeração e o aumento da permeabilidade do solo. A seguir, veremos os motivos que levaram à escolha desse local como objeto de estudo. Foi com base nesses conceitos que escolhi o quintal da minha casa para observação e análise das interações ecológicas ali presentes, já que esse espaço abrange uma grande diversidade de espécies de plantas e animais. É possível encontrar desde pequenos artrópodes, borboletas, beija-flor, pássaros, até saguis, gambás e morcegos, além de diversas árvores frutíferas e uma horta cheia de verduras e legumes. Para isto, é importante destacar a contribuição dos quintais urbanos para a biodiversidade local, já que estes, além de produzirem alimento, abrigam diversas espécies locais, o qual contribui para a recuperação do equilíbrio ambiental de zonas que já sofreram atividade antrópica. Ele funciona como um espaço de resistência no ambiente urbano, que garante a interação do homem com elementos do mundo natural. E aí, vocês estão prontos para o passeio? Você consegue ver algum tipo de interação nesta árvore? O que mais lhe chama a atenção? Esta árvore é uma pitangueira. Ela tem cerca de 3 metros de altura e apresenta o tronco não muito largo. Nela podemos ver diferentes tipos de relações ecológicas, mas hoje daremos foco em duas, a relação das formigas e dos líquens. O primeiro tipo de interação que vamos ver são os líquens. Você já deve ter observado nos troncos das árvores uma espécie de crosta que apresenta uma coloração diferente com aparência de fungo. Prazer, estes são os líquens. Os líquens são seres vivos muito complexos, formados por associações simbióticas entre organismos formados por um fungo e uma alga. Neste caso, a alga é o organismo fotossintetizante da associação. Estes organismos se desenvolvem em locais úmidos, como por exemplo troncos de árvores, e crescem de maneira progressiva. No início aparece apenas uma pequena crosta, e com o decorrer do tempo essa crosta aumenta até tomar conta de toda a árvore. O líquen possui uma estrutura tão elaborada que às vezes nos esquecemos que ele é uma relação mutualística entre algas e fungos. O fungo recebe os açúcares produzidos pelas algas através da fotossíntese. Em compensação, as algas recebem nutrientes e água obtidos pela decomposição da matéria feita pelos fungos. Esta é uma relação benéfica, já que os dois saem ganhando. Esta parceria tem dado certo há milhares de anos. Assim, plantas que, além de muito sombreadas, apresentam alguma deficiência nutricional. O problema é que levou à perda do seu vigor. O consenso é que estes organismos funcionam como bioindicadores, ou seja, eles mostram como está a qualidade do ar daquele local. Em regiões onde o ar é muito poluído, não se observa o crescimento destes organismos. Vale lembrar que, embora não sejam patógenos causadores de doença, a camada espessa sobre o tronco cria um ambiente adequado para agentes que apodrecem o lenho, podendo levar à morte da planta. Agora iremos falar sobre esses seres pequenininhos e muito interessantes, que são as formigas. As formigas, assim como as minhocas, fazem parte da fauna invertebrada e estão presentes no solo. Um breve passeio pelo quintal, o que mais pôde achar foram insetos, organismos bem pequenininhos, mas que estão presentes em grande quantidade.
Alguns estão sempre sozinhos, já outros, como a formiga, estão sempre em grupo. A maioria destes organismos pode ser encontrada com facilidade na camada superficial do solo, onde se beneficiam dos restos da vegetação. Vale ressaltar que o solo é um ecossistema bem complexo. Está associado a água, minerais, gases, seres vivos e matéria orgânica. Esta é uma relação extremamente benéfica, tanto para o solo quanto para os micro-organismos que ali estão presentes. Pois é no solo que ocorre a formação de agregados, a decomposição da matéria orgânica, formação de humus, ciclagem de nutrientes e a produção de alimentos, entre outros. Isso tudo só é possível graças a uma grande diversidade de organismos que vivem no solo. Dentre os principais, podemos destacar as formigas. Elas são seres realmente encantadores, despertam a curiosidade de quem as observa, estando presentes em diversos locais, além de viverem juntas em colônias. São extremamente organizadas e cooperam entre si, formando o que chamamos de sociedade, onde os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos e apresentam uma divisão de trabalhos entre eles. Tal tipo traz benefícios a todos os envolvidos, sendo esta uma relação harmônica. Neste vídeo, podemos observar as formigas descendo e subindo pelo tronco da árvore. Elas saem de dentro de um vaso, a qual está pendurado em um tronco desta árvore, e vão em direção ao solo. No correr do percurso, é possível observar que algumas formigas carregam algo na boca, pequeno e branquinho, que é muito difícil de identificar. Por um momento, achei que elas estivessem carregando seus ovos. Em outro momento, me pareceu que elas estavam carregando os pulgões. Ao certo, não consegui precisar o que era. É tão pequeno que quase não dá de ver. Na hora que estava gravando o vídeo, não dei muita atenção para isso. Eu achei que fosse algum tipo de alimento e deixei passar batido. Porém, na hora de editá-lo, foi que vi essa situação e me chamou muita atenção. Procurei em diversos sites e vídeos, porém me deixou ainda mais confusa. Sei ao certo de onde elas estão vindo e nem para onde estão indo, nem o porquê elas estão fazendo isso. Me parece que elas estão extremamente apressadas, estão em busca de alimento, mas não sei ao certo dizer sobre isso. O que sei é que essas formigas se comunicam através de química. Isso mesmo. As formigas encostam a antena uma nas outras. Toda a informação que uma formiga tem, ela passa para a outra. Isto é impressionante. Assim, por onde elas passam, elas deixam um rastro químico, que pode ser seguido por outros animais, incluindo outras formigas. Além disso, os restos de alimentos, folhas que elas encontram, são levados ao formigueiro, onde este vai servir à produção de fungo, o que é o alimento delas. Elas comem um fungo específico e não se alimentam do que muita gente imagina de folhas e restos de comida. Esta é uma relação difícil de ser vista, apenas dentro do formigueiro que pode ser encontrada. Procurei por vários pontos do quintal, até que achei um formigueiro. Não é o formigueiro daquelas formigas que estavam na árvore, e sim de outra colônia. Uma atenção aqui não é somente pelo tamanho desses animais, mas também pela maneira como vivem e pelo seu trabalho. É comum vermos trabalho em equipe. Outro ponto importante são os formigueiros. Estes se destacam por serem uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos que se estendem por vários metros, tendo como principal função a alimentação. Elas não param, trabalham de noite e dia. Neste vídeo é tanta formiga se movimentando que fica difícil dizer qual é a sua função. Porém, vale ressaltar que cada formiga tem sua função bem definida dentro da colônia. Todas as tarefas são divididas entre elas. Em um formigueiro, há a presença de formigas responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimento, e as responsáveis pelo cuidado com as larvas, além das rainhas e dos zangões. No dia seguinte, voltei à mesma árvore para ver se encontrava ali mais formigas. Porém, para minha surpresa, elas já não estavam mais ali. Para onde foram, não sei. Procurei por rastros ou caminhos e nada.
Para não dizer que não tinha nada, encontrei apenas uma ou duas formigas e uma cochonilhazinha que estava grudada ao tronco. Observar o vaso para ver se elas por acaso não estavam ali, mas também nada. O que encontrei, porém, foram ovinhos de lagarto. Por algum motivo, eles secaram e elas acabaram morrendo ali mesmo, sem conseguir terminar de eclodir. Não menos importante, encontrei 2 outros insetos. Um deles nunca tinha visto, não faço ideia do que seja. Procurei na internet, mas não obtive respostas. Já o outro inseto é o louva-a-Deus, que estava grudado em a planta, porém ele estava com uma coloração marrom muito escura e praticamente não se mexia. Acredito que ali vai ficar e morrer. Ia me esquecendo dos seres que abrilhantaram o nosso percurso, que são os passarinhos. Eles costumam ir nesta árvore e em outras em busca de alimento e estão sempre cantando. Obrigada por me acompanhar neste passeio. Fica agora uma pequena reflexão. Você já olhou hoje para descobrir que maravilhas podem estar escondidas no seu quintal?